alunos, aqui é a professora Michele e hoje vou falar para vocês um pouco sobre o arcadismo, que foi um movimento literário nascido na Europa no século XVIII. O arcadismo vem depois do Barroco e teve o poeta Cláudio Manuel da Costa como principal representante. Esse movimento começou em 1768 e foi a principal tendência estética do país na época. Então, os principais autores foram na cidade de Minas Gerais, em Ouro Preto. Teve o movimento da Inconfidência Mineira, né? Movimento separatista, que teve vários poetas neoclássicos como líderes. A obra dos Árcades pode ser dividida em poemas líricos. Líricos são poemas de amor, né? E obras satíricas. O que é satirizar? Satirizar é você ridicularizar algum personagem, ridicularizar a política. Então, isso é satirizar, né? E também a literatura épica. O que seria a literatura épica? São os heróis. Então, a exaltação do herói, as aventuras, né? Tem bastante romance de aventuras. Geralmente, o herói brasileiro, né, sempre naquela época, era o índio. Então, existiam antigamente muitos romances indígenas, em que se voltava para a história do amor de uma índia com um europeu, tá? Lembra... Ah, não, romantismo vocês ainda não viram, ainda vão ver no segundo ano. No romantismo vocês vão ver que o índio é bem valorizado, era valorizado antigamente, né? Na literatura aparecia bastante. Aí vamos ver um pouco das características desse movimento, do arcadismo. Ao contrário do barroco, o que era o barroco? Era um estilo clássico do século XVI, né? Perdão, 17, 1600 e pouco que começou. E eles prezavam pelas antíteses, que são os opostos. Por exemplo, vida, morte, noite, dia. Então, isso são antíteses, são palavras que têm sentidos opostos. E prezavam muito pelas hipérboles, que são os exageros, né? E também pelos paradoxos. Paradoxos são absurdos. Por exemplo, dizer que o Brasil é um país rico é um paradoxo, né? Um absurdo. Rico em sentido econômico, não somos, né? Então, isso que é um paradoxo. Como a gente sabe, nos movimentos literários tem muitas figuras de linguagem. E as figuras de linguagem do Barroco, que é o movimento anterior, né, que a gente já estudou, são essas, são a hipérbole, que é o exagero, né, o paradoxo, que seria esse absurdo, e as antíteses, que são as palavras opostas. Agora vamos ver um pouquinho das características do arcadismo. Bom, uma delas é cortar o inútil. Eles queriam, na verdade, os Árcades, uma vida simples no campo. Então, tudo que fosse exagerado, inútil, eles cortavam. Lembrando que, na literatura, um movimento que vem, ele vem sempre em oposição ao anterior. Então, o arcadismo vai ter todas as características opostas ao barroco. Então, deixa para trás os paradoxos, né, essas antíteses, os jogos sintáticos da arte barroca. E prezava por uma linguagem bem simples, bem clara, no caso os Árcades, né, nesse estilo que eu estou falando para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar numa expressão latina que é carpe diem, que é aproveitar o dia. Eles queriam aproveitar o momento, que a vida passa e temos que aproveitar bem a vida. Em contraste com o barroco, né? E o barroco eles queriam... Tem uma ligação aqui, vou recusar. Já até me perdi. Ah, tá. Carpe diem, aproveitar o dia, né? Aproveitar o momento.
o barroco, o homem ficava muito dividido entre aproveitar o momento ou se voltar a Deus, à espiritualidade. Aqui no arcadismo não, eles querem simplesmente aproveitar as coisas boas e simples da vida, aproveitar o momento. Lembra que eu estou fazendo sempre uma contraposição entre o barroco, que é o movimento anterior a esse, né, ao qual a gente já estudou, e esse que é o arcadismo, que é o movimento que vem depois desse barroco. Então, no arcadismo, eles queriam fugir da cidade, porque a cidade tinha uma vida muito agitada, então eles queriam uma vida simples no campo. E convidavam sempre a mulher amada, que nas poesias era chamada de Marília, né, para passar o momento no campo, para aproveitar o dia. Então, o campo era o local ideal para os encontros amorosos. O que vocês acham disso? Outra expressão é o lugar ameno. O lugar ameno aponta para o campo, para esse bucolismo. O que é bucolismo? É a exaltação da vida no campo, como sendo ideal para o homem alcançar a sua plenitude, a sua felicidade, longe dessas ilusões, dos conflitos criados pela cidade. Então, não tem aquela coisa do pai e a mãe de vocês falarem, vamos um pouco para a roça, ou então curtir um pouco a natureza, o campo. Então, no arcadismo era muito normal isso, curtir a natureza, curtir o campo, exaltar essa vida simples no campo. E a última característica, equilíbrio do ouro, que é chamado, é porque essas características têm origem latina, porque o arcadismo recebeu muitas influências clássicas, gregas e latinas. Então é aurea mediocritas, o nome em latim, que é equilíbrio do ouro. Seria uma vida de luxo e ostentação típica dos ambientes urbanos. Essa vida deveria ser evitada. Então, esses excessos, né, consumismo que a gente tem nas cidades, eles eram contra. Queriam viver muito uma vida mais simples, que sem miséria ou riqueza, mas com equilíbrio, né? Então, a base de tudo era o equilíbrio. O que vocês acham desse estilo literário? É interessante, né, essa coisa de fugir um pouco da cidade, buscar uma vida mais equilibrada no campo, em contato com a natureza. O que vocês acham? Então, esse aí foi o movimento do arcadismo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima aula.